Este é o vídeo 102 da Faculdade da Água, maio de 2026. Nós estamos aqui na cabeceira do córrego do Alfenas. O córrego do Alfenas ele possui duas nascentes principais. Uma mais distante, que se localiza lá no fundão, já próximo da estrada de Ubá para Ubari, e uma outra mais curta aqui, acima da casa do Zé Ronaldo. Então, desse ponto aqui, nessa seção, onde a gente vê lá dois deslizamentos, aquele deslizamento mais curto, mais largo, dele para cima está a cabeceira que nós estamos nos referindo. E aqui a gente faz um corte aqui nessa seção, também para a gente avaliar a situação daqui para cima. No vídeo 101, vimos o Amaral entrevistando moradores da bacia do Ribeirão Ubá. O primeiro, seu Docelino, disse especificamente que o desastre recente foi motivado pelo desmatamento. E ele está correto, dentro do senso comum. A floresta nativa bem consolidada, ou seja, de muitos anos de existência, é capaz de preparar a superfície do solo para velocidades de infiltração acima de 50 milímetros por hora. Como a chuva na noite do desastre foi em média de 30 milímetros por hora, é quase certo que não houve formação de enxurrada nas matas nativas em tais condições. Mesmo que tenha havido picos de chuva com intensidades maiores, elas terão sido por pouco tempo e a floresta deu conta de segurar isso. Ok, então se 70%, por exemplo, da bacia do Ribeirão Ubá estivesse coberta com vegetação natural, não tivesse sido desmatada para atividades rurais, o desastre não teria ocorrido. Agora imaginem se esse raciocínio fosse levado para toda a bacia do Ribeirão Ubá e também, por exemplo, para a Zona da Mata. De onde viriam os produtos alimentícios para as crescentes necessidades das populações? Em resumo, não dá mais para retornar ao passado. Precisamos adequar as necessidades, reflorestar as áreas degradadas e declivosas e sem condições de exploração econômica e adotar tecnologias que possam substituir os efeitos das matas nas áreas que estiverem sido usadas para exploração agropecuária e florestal. Ou seja, dá para produzir alimentos e madeira e, ao mesmo tempo, fazer com que pequenas bacias hidrográficas tenham bons comportamentos hidrológicos. Uma análise visual de imagens da bacia do Ribeirão Ubá, por exemplo, mostra que realmente há a possibilidade de aumentar a cobertura florestal usando encostas já com sinais de degradação e que não reúnem mais condições de nenhuma capacidade de exploração econômica. E o que mostra interessante aqui na Zona da Mata é que basta abandonar a área para a regeneração natural dar conta do recado e em poucos anos. Agora atenção para duas situações relacionadas com a presença de matas nativas. A primeira diz respeito à produção de água, preocupação demonstrada pelo segundo entrevistado, o Sr. Zé Ronaldo, assunto que está bem discutido nos vídeos 35, 36, 42 e 44 da Faculdade da Água. Vale a pena ver. E ele faz referência à deficiência de água em alguns períodos do ano para uma boa gestão da sua propriedade. Seria interessante que se fizesse, junto com o Zé Ronaldo, um cálculo dos volumes de água de chuva que sua propriedade vem recebendo nos últimos anos e comparar com os volumes necessários para as demandas do manejo de sua propriedade. Será que ele vem manejando adequadamente os volumes de chuva recebidos pelas chuvas? A segunda é relativa à presença de matas e encostas. Se o solo é raso, com camada rochosa ou de argila adensada logo abaixo da superfície, as velocidades de infiltração poderão diminuir o atrito entre a camada de solo poroso da mata
e os substratos impermeáveis, favorecendo os deslizamentos. Nesses casos, portanto, não se deve confiar no poder da mata e sair ocupando os sopés dos morros com moradias. Vamos mostrar slides com exemplos disso ainda neste vídeo 102. Mas repito, as conversas com moradores de pequenas bacias, como tem sido feito pelo Amaral, é fundamental para a recuperação e conservação de recursos hídricos. Esta é uma visão mais próxima da nascente, acima da propriedade do Zé Ronaldo, sendo que nessa área que nós dissemos 110 hectares, tem aproximadamente 3 propriedades rurais. Aqui a gente tem uma visão panorâmica do uso do solo na propriedade do Zé Ronaldo e das propriedades acima. O professor Valente falou há pouco sobre uso e cobertura do solo, histórico, a necessidade das famílias sobreviverem, da opinião, né, da impressão que o Sr. Dorcelino teve ou tem da situação e a situação do Zé Ronaldo em relação ao risco de falta d'água. Então ele não cultivou, por exemplo, essa área aqui esse ano por risco de faltar água na cultura de inverno. Aqui para cima a gente vê que a parte mais acima da cabeceira é uma área em regeneração, onde a gente já vê capoeiras e formação de matas. Eu prometi mostrar slides em outro vídeo. Então vamos lá. O primeiro aqui mostra a composição de um solo de uma floresta já antiga, de mais de 40 anos. Então você percebe aqui na superfície, a superfície está ocupada por um grande número de detritos. Se tem mais de 40 anos, muitos desses detritos já se decompuseram, tá? E formaram as primeiras camadas de solo com bastante matéria orgânica, tá? Então você olha que tem uma dificuldade de formação de enxurrada. Então uma floresta como essa, ela tem capacidade de reter mais de 65 ou mais milímetros por hora de água. Infiltra mais, então a velocidade de infiltração de uma situação semelhante a essa é de 65 milímetros por hora ou mais. Bem, então mesmo que a chuva dure muito tempo, tá? Essa vegetação consegue, essa superfície aqui, com toda essa condição, consegue segurar até que a chuva acabe cedendo, porque chuvas muito intensas, às vezes, na maior parte dos casos, as durações não são longas. Então, cessada a chuva, essa água ficou retida aqui, molhando toda essa estrutura, e ela acaba infiltrando. Então, dificilmente uma floresta igual a essa, você vai ter formação de enxurradas, ela produzindo enxurradas para fora da mata. Só em casos muito excepcionais. Bem, mas é preciso ter cuidado com uma coisa. Você olha que essa floresta tem mais de 40 anos. Então, quando você abandona uma área para regeneração natural ou você faz reflorestamento, é preciso ter paciência para que ela venha atingir uma situação tal que permita essa velocidade de infiltração muito alta. Eu vejo muitas vezes as pessoas implantarem florestas aí e de um ano as mudinhas já estão pequenas e já estão contando maravilhas dos resultados do reflorestamento. Não é verdade. Então, uma floresta implantada demora um pouco de tempo para ter uma ação positiva em relação a recursos hídricos. Bem, aqui você tem 3 slides mostrando aquela outra preocupação que eu deixei lá no vídeo. Você, com as encostas reflorestadas, ter cuidado que se deve ter para construir alguma coisa nos sopés dos morros ou das encostas cobertas com vegetação florestal. Isso aqui é um deslizamento na Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no desastre que ocorreu lá alguns anos atrás. E essa aqui é o mais recente, um pouquinho. Muitas pessoas se lembram dos problemas acontecidos em Petrópolis também há poucos anos. Então, essas duas aqui são da região de Petrópolis, essa aqui de Itajaí. Então, olha aqui, todas elas você tem vegetação florestal ocupando as encostas e mesmo assim você teve deslizamentos. Então, as pessoas que construíram aqui na parte de baixo, construíram aqui, acreditaram possivelmente que esse morro protegido por vegetação florestal tinha uma garantia de não trazer risco nenhum. E não foi verdade. Com as chuvas muito intensas, isso aconteceu.
Aqui você vê a mesma coisa, tá? Então vamos ver por que esses deslizamentos acontecem mesmo que as encostas estejam reflorestadas ou cobertas por vegetação florestal. Olha, eu repeti aquele slide lá. Então você olha que você olhando aqui, ó, deslizou. Você tem aqui, olha, você tem aqui um solo um pouco mais comum de natureza, de coloração, mostrando que é uma camada de solo ainda bem normal. Aqui você tem uma cor esbranquiçada, dizendo que essa camada aqui é uma camada impermeável. Possivelmente, como Petrópolis é uma região muito rochosa, possivelmente é um substrato rochoso, tá? E a vegetação foi ocupando esse solo rochoso, que é um solo raso. O solo raso, a vegetação foi ao longo do tempo, ela foi construindo um substrato aí capaz de manter a sua existência. Bem, então, isso aqui é um perfil de uma situação semelhante a essa. Então, o que acontece? Você tem aqui o morro, você tem a superfície daqui, você está enxergando, a que você está enxergando é uma superfície coberta com vegetação florestal, tá aqui, e logo abaixo aqui da superfície você tem uma camada, pode ser uma camada rochosa impermeável, pode ser uma camada de argila muito adensada que dificulte a infiltração, a percolação, quer dizer, dificulte a água continuar descendo no perfil do solo. Bem, quando chove, essa área aqui tende a ter essa superfície, tende a ter uma velocidade de infiltração muito alta. Então, quando chove muito intensamente, essa floresta absorve essa água, infiltra essa água. Então, às vezes não há escoamento superficial. A água esses volumes de chuva foram totalmente infiltrados no solo. Mas, olha, essa camada impermeável acaba retendo esses volumes, não deixa que eles percolem, que eles continuam descendo no perfil do solo. Então, eles vão se acumulando sobre essa camada impermeável, acaba formando uma verdadeira enxurrada subterrânea, invisível, tá? E isso diminui o atrito da camada porosa de solo com a camada impermeável e acaba deslizando. Esse sistema acaba deslizando, tá? Pela ação da gravidade. Então você tem os deslizamentos provocados por uma situação semelhante a essa. Então é preciso ter cuidado de saber se numa encosta coberta com vegetação florestal você não tem camadas impermeáveis logo abaixo da superfície, e que indicaria um risco de deslizamentos em chuvas muito intensas. E o pessoal ainda costuma chegar aqui a construir, costuma furar, né, fazer desaterros aqui, então desestabilizando muito mais ainda esse solo aqui. Então, criando mais facilidade para que os deslizamentos existam. Na bacia do Ribeirão Bar, é possível, depois desses atos, que você vai enxergar lá muitos deslizamentos de encostas em áreas florestadas. Às vezes não é encosta toda, às vezes que desliza, como aqui, mas apenas uma parte lá que tem que na areazinha tem uma camada impermeável, então às vezes você provoca um deslizamento, pequenos deslizamentos situados em áreas, em encostas florestadas. Bem, então é preciso ter cuidado com isso, então vamos com calma, vamos ao construir em sopés de encostas reflorestadas, ter cuidado em saber como é a natureza dessa encosta, dos solos que ocupam essa encosta. Bem, vamos passar para outra coisa. No vídeo passado, 101, nós andamos fazendo cálculos, né, de como, pegando uma pequena bacia, uma grota aqui com uma pequena bacia, e começamos a fazer cálculo como é que eu posso reter as enxurradas formadas numa situação como essa. Nós falamos lá em recuperação do estado vegetativo, melhorando o estado vegetativo, fazendo uma construção de terraços, fizemos cálculos sobre isso, e no final das contas, ainda ficamos com uma enxurrada de 30 metros cúbicos por hora por hectare. Então, esse resíduo aqui de enxurrada ainda permaneceu. Dissemos que iríamos mostrar posteriormente como fazer para reter essa quantidade. Bem, então o que a gente pode fazer aqui? Aqui você pode construir barraginhas ou caixas. Aqui você pode fazer uma barraginha, aqui você pode fazer uma caixa de retenção. Uma caixa de retenção é semelhante a essa que está aqui. Então, uma barraginha, todo mundo sabe o que é. Então, você pode fazer uma barraginha de 4, 5, 6 metros de diâmetro, dependendo das condições de inclinação da superfície, declividade da superfície. Então, você pode fazer uma barraginha. Se tiver dificuldade em fazer a barraginha, façam caixas de retenção. Então, você pode fazer então você pode fazer um ligeiro canalzinho aqui, ou trabalhar essa área aqui, para uma parte dessa água escorrer para essa caixa, e uma outra parte da água vir para essa barraginha. Você pode fazer uma barraginha, mais de uma barraginha, você pode fazer uma caixa, mais de uma caixa.
Olha, uma barraginha de 5 metros de diâmetro vai 5 e pouco, vai reter em torno de 20 metros cúbicos de água. Uma caixa de 4 por 3, semelhante a essa de 4 aqui, ó, mais ou menos por 3, vai reter em torno de 12 metros cúbicos de água. Então, somando isso aí, você pode, com facilidade, fazer uma composição para reter esses 30 metros cúbicos por hora por hectare, impedindo que essa região aqui acabe colaborando para altos volumes de enxurrada na bacia. Bem, a outra coisa é que aqui você tem um canal aqui que já está começando a formar uma vossoroca. Então, olha, é possível fazer nesse canal, nessa região aqui, eu coloquei uma tracinha azul, paliçadas como essa. Então você tem aqui, ó, um obstáculo, né? São paliçadas, são estruturas que oferecem obstáculo à circulação de volumes de água aqui. Então essas paliçadas, elas seguram partículas sólidas e ao diminuir a velocidade com que essa água percorre esse canal, ela também acaba produzindo um pouco de infiltração. Então é possível com essas paliçadas que a enxurrada que saia daqui não seja de 30 metros cúbicos por hora, já seja menos que 30 metros cúbicos por hora, facilitando a ação dessas barraginhas ou dessas caixas de retenção. Bem, então aqui, por aí, então ao longo da bacia do Ribeirão Ubá, há muitas situações semelhantes a essa, e a gente pode, com um trabalho muito bem feito, conhecendo os parâmetros de comportamento hidrológico da bacia do Ribeirão Ubá e tomando providências. Nós podemos reflorestar, eu falei lá que você tem áreas aí possivelmente bastante degradadas que já podem ser abandonadas para uma regeneração natural, e você tem a possibilidade de fazer terraços, barraginhas ao longo de tudo isso, tudo bem estudado, bem locadas, e você pode construir também pequenas represas ao longo dos cursos da água com a capacidade de absorver, deixando uma margem para ser ocupada por enxurradas quando é resistente. Então esse é o caminho a seguir. Terminando, o meu interesse nesses dois vídeos da Faculdade da Água foi mostrar que as tecnologias de conservação, por razões hídricas, não devem ser lançadas ao acaso, simplesmente por percepções ambientais. Barraginhas, por exemplo, não devem ser locadas pensando em bebedouros para animais, ou construídas em áreas muito próximas de nascentes e cursos d'água, por razões puramente geomorfológicas. Barraginha, a gente vê muito isso. Você vai construir barraginha com interesse hidrológico e acaba por razões geomorfológicas, porque a região é muito declivosa. Então, você coloca a barraginha lá próximo da nascente ou próximo do curso d'água. Então, o que acontece? Quando a água é armazenada aí, rapidamente ela é drenada pela nascente e pelo curso d'água e o aquífero não retém água para fornecer ao curso d'água na época de estiagem, que seria o objetivo principal da construção da barraginha. Adequar tecnologia às realidades das pequenas bacias exige conhecimento prévio dos parâmetros que definem os seus respectivos comportamentos hidrológicos. Interesses simplesmente, ou observações simplesmente ambientais, que não estiverem suportadas por conhecimentos hidrológicos, acabam não exercendo o efeito esperado para o bom comportamento dos recursos hídricos numa pequena bacia hidrográfica. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês nesses últimos dois vídeos. Mais ou menos no rumo daquele deslizamento que a gente está vendo aqui no primeiro plano, nós fizemos um recorte e identificamos uma área de contribuição hídrica acima da nascente de aproximadamente 17 hectares. Por que esses números são importantes? Porque nós vamos fazer aqui um estudo, aproveitando a sugestão do professor Valente, fazer um estudo dessa situação aqui, não só da propriedade Zé Ronaldo, mas de toda essa cabeceira aqui de 110 hectares, para a gente chegar a algum resultado que possa ajudar o Zé Ronaldo e os produtores daqui a tomarem alguma decisão. Por exemplo, o Elias é proprietário aqui, também vizinho do Zé Ronaldo, e lá ao fundo. Então são os dois principais proprietários que têm interesse nesses dados. Por quê? Nós fizemos lá no vídeo 80, 81 e 82 cálculos e análises semelhantes ao que nós estamos falando aqui hoje, que é calcular o balanço, né, a contabilidade de água da propriedade ou da pequena bacia.
Mas lá nós tínhamos uma realidade, aqui nós temos outra. Então nós vamos fazer esse estudo aqui nos próximos vídeos para a gente chegar a conclusões, identificar o que as barraginhas já estão retendo de água, por exemplo, ou curvas de nível. Aqui na propriedade Zé Ronaldo tem várias barraginhas, na propriedade do Elias também. E aí sim, com esse cenário, nós vamos poder identificar as necessidades de aplicação de tecnologias e práticas para mudar o cenário de comportamento hidrológico nessa cabeceira ou na pequena bacia, e também a possibilidade do Zé Ronaldo poder dizer assim: hoje eu posso irrigar porque eu tenho controle sobre sobre o meu estoque de água, por exemplo, né? A gente sabe que ele tem uma represa ali em cima, onde ele quer desassorear. Isso tudo entra na análise dos cálculos que nós pretendemos fazer nos próximos vídeos. Aqui, por exemplo, nós temos uma barraginha, ó, ali perto daquele boizinho branco ali, ó. E assim, aqui nós temos aqui nessa cabeceira, talvez aí, vamos ver quantas barraginhas temos, vamos contabilizar tudo isso e vamos fazer a demonstração que sirva não só para esses dois produtores, mas também para os produtores da região e para o professor Valente também continuar colaborando conosco nessa linha de raciocínio. Aqui a gente vê, por exemplo, acúmulo de água. Todo o reservatório, todo acúmulo de água passa a ser muito importante, não só para a propriedade, mas também em relação ao impacto disso numa eventual enchente ou inundação. Então, da nascente à foz, tudo é importante, mas vamos trabalhar por parte. Por quê? Porque é aquilo que a gente diz, existe complexidade no sistema hidrológico e a gente precisa trabalhar isso. E a nossa função como técnicos fazermos isso, né? A nossa função. E vamos mostrar também as pequenas bacias vizinhas aqui, para a gente poder ir compondo uma linha de raciocínio, uma integração, para a gente chegar a conclusões a nível da bacia maior, que é a do Ribeirão Ubá como um todo. Muito bem, então nós queremos agradecer aqui a todos os colaboradores desse vídeo, especialmente o professor Valente, o Zé Ronaldo, o Elias, que é parceiro nosso aí no dia a dia, a Daça, nossa cinegrafista, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.